Olá, queridos. Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao vídeo de apresentação oficial do projeto Obadias. Esse projeto é um projeto único, com propostas bem claras, bem definidas, para abençoar, para cobrir e ajudar homens e mulheres de Deus ao redor do mundo. Antes de entrar diretamente no assunto, deixa eu me apresentar para você poder saber quem está falando contigo, principalmente para aqueles que não nos acompanham ainda pelas redes sociais. Meu nome é Jefferson Neto, eu sou brasileiro de nascimento, moro nos Estados Unidos desde 2001, nasci em 64, outubro de 64, portanto vou completar 60 anos agora em outubro de 2024, e há algum tempo o Senhor me trouxe para os Estados Unidos, me desafiando a desenvolver um trabalho apostólico que pudesse alcançar o máximo de igrejas possível, de todas as confissões, líderes em geral, com uma proposta apostólica e um trabalho de ajuda e de proteção aos líderes. O Senhor me deu, por pura misericórdia, um ministério de ensino e um ministério de avivalista. Hoje nós temos levantado uma forte bandeira de avivamento para as igrejas do Senhor, e o Senhor, através dessa bandeira, tem operado grandes sinais e milagres por onde temos passado. O projeto Obadias é uma extensão disto, e na verdade ele está se tornando hoje a cobertura de toda esta visão, porque ele foca naquelas pessoas que estão de alguma forma atuando no reino de Deus, servindo em qualquer área que seja. Então, esse projeto, idealizado por mim, surge como uma resposta às necessidades emergentes dos líderes cristãos contemporâneos, inspirado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, onde Obadias protegeu os profetas do Senhor durante um tempo de crise. Este projeto visa oferecer suporte aos líderes em suas dimensões emocional, espiritual e ministerial. O objetivo, portanto, é criar um espaço seguro e acolhedor onde esses líderes possam se fortalecer e se equipar para enfrentar os desafios e suas missões. Então, já está claro de onde que nós extraímos o nome, Projeto Obadias. Obadias era um indivíduo muito especial, e o texto que nós citamos, por exemplo, que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou de pão e água. Então, o contexto bíblico que nós estamos lidando, esse texto do Antigo Testamento, encontramos essa figura, Obadias, que era um administrador fiel na casa de Acabe, uma espécie de mordomo, né? E que teve um papel crucial na proteção dos profetas de Deus. Durante um período de intensa perseguição, Obadias pegou 100 profetas. Olha isso, gente, 100 profetas. E com risco da sua própria vida, os escondeu em cavernas. E ali sustentou esses profetas durante um tempo que a Bíblia não diz, mas não foi pouco tempo, porque a seca durou 3 anos e meio. Sustentou esses profetas e alimentou esses profetas de pão e também provendo água fresca para eles. Então, eu fico imaginando, se Obadias tivesse se omitido, nós teríamos tido naquela época 100 profetas a menos no reino de Deus, profetizando, cuidando das pessoas, orientando, porque os profetas naquela época, eles não ficavam só profetizando assim, diz o Senhor, eles faziam também um trabalho pastoral, eles cuidavam das pessoas, eles visitavam, eles ajudavam viúvas, eles faziam um trabalho muito mais amplo do que o que a gente hoje imagina que seja o profetizar. E o interessante é que, ao fazer isso, ele não estava apenas salvando a vida desses homens. Na verdade, ele estava atendendo 3 áreas fundamentais desses homens: a área emocional, a área espiritual e a área ministerial. Emocional, porque esses homens agora estavam, imagina, fugindo pelo deserto, se escondendo em cavernas, separados de suas esposas, separados de seus filhos. Como que eles estavam emocionalmente?
Então ele estava dando a eles um amparo emocional. Espiritual, a mesma coisa. Como que esses homens tinham devocional, tempo com Deus e etc. Liam as escrituras dos pergaminhos da época e tal, também complicado. Então, Obadias estava assistindo esses homens espiritualmente. E ministerialmente, porque como profetizar? Profetizar para quem? Se eles estavam escondidos tentando não morrer. Então, esses três pilares que Obadias, consciente ou não, conseguiu cobrir, é a proposta hoje do projeto Obadias. Portanto, se eu for resumir numa frase curta, eu diria que o projeto Obadias é uma iniciativa divina de proteção aos seus profetas, aos líderes das igrejas. Então vamos falar um pouco sobre os pilares. Primeiro, o pilar emocional. Os líderes frequentemente enfrentam pressões emocionais significativas e o pilar emocional do projeto Obadias inclui: número 1, apoio psicológico, que é oferecer aconselhamento e terapia, promovendo a saúde mental dos líderes, e para isso eu tenho formação nessa área, eu sou formado em psicanálise, trabalhei durante um tempo com terapia clínica, então é uma área que confortavelmente eu posso transitar sem nenhum problema. Grupos de apoio, criar espaços onde os líderes possam compartilhar suas experiências e desafios, reduzindo a sensação de isolamento. Eu conheci líderes que entraram em crise existencial, depressão e até ataque de pânico, simplesmente por causa de um isolamento, às vezes, institucional. Porque tem líderes que trabalham com certas instituições, onde eles nem recebem um apoio institucional significativo, como também não podem buscar apoio fora, porque a instituição também não permite, e isso é realmente algo muito chocante. O que nos leva a dizer que o projeto Obadias, dentre outras coisas, desenvolve um caráter de integridade e de discrição. A ideia aqui não é propagar que nós estamos, de alguma forma, atuando nessa ou naquela área, ajudando esse ou aquele líder. Em terceiro lugar, workshops de gestão emocional, capacitar líderes a liderarem com suas emoções e a desenvolverem inteligência emocional fundamentais para uma liderança eficaz. Talvez um dos maiores erros que a igreja, de um modo geral, comete é achar que líderes, pastores, ou seja qual for a área de atuação do líder, não precisam de ajuda nessa área. Nós somos super-homens, super alguma coisa, que líderes não se deprimem, que líderes não têm problemas, ataque de pânico, problemas emocionais de uma forma generalizada, e na prática, eu e você, sabemos que não é verdade. Eu estou há 44 anos no ministério, então vocês podem imaginar quantas crises eu passei, quantas dificuldades eu tive, quantas vezes eu precisei de apoio, de ajuda, seja financeira, emocional, conjugal, familiar, ou simplesmente um conselho ministerial para poder tomar um caminho mais prático, evitar certos erros. Segundo lugar, é o pilar espiritual, né, que é o suporte espiritual, é crucial para qualquer líder cristão, e este pilar se desdobra em 3 áreas. Retiro espiritual, oferecer retiros para reflexão e renovação da fé, onde os líderes possam se reconectar com Deus. Tem muitos líderes, gente, por aí, em atividade, que já não têm mais um relacionamento cultivado com o Senhor, por razões diversas. Não é porque são maus, é porque passaram por uma série de coisas, tomaram tantas pancadas na vida, que com o passar do tempo, foram perdendo essa koinonia, essa conexão com o próprio Senhor, mas continuam exercendo suas funções. Segundo lugar, mentoria espiritual, que é facilitar a conexão com mentores que possam guiar os líderes em sua jornada espiritual. E graças a Deus, o Senhor me deu um ministério de ponte. Eu costumo dizer para os amigos que um dos prazeres da minha vida é ser ponte para conectar pessoas, para que essas pessoas possam executar as suas tarefas, suas missões da melhor maneira possível. Em terceiro lugar, estudos bíblicos. Promover grupos de estudo que explorem a palavra de Deus
e sua aplicação prática na liderança. É uma ilusão achar que eu vou sentar com um líder de 10, 15, 20 anos e eu vou ensinar para ele um texto bíblico que ele não conheça. Não, não é essa a proposta do Projeto Obadias. A ideia é ajudar os líderes a transmitir ou praticar aquilo que eles já conhecem. O texto que a gente prega todos os dias, verdades que nós ensinamos para nossas igrejas todos os dias, mas às vezes nós temos dificuldade de colocar aquilo em prática. É aí que entra o Projeto Obadias. Em terceiro lugar, o pilar ministerial. No aspecto ministerial, o Projeto Obadias busca capacitar os líderes para desempenharem suas funções com excelência. Também 3 áreas: formação teológica, oferecer cursos e treinamentos para aprofundar o conhecimento teológico bíblico de líderes. Nós temos uma plataforma de ensino chamada CETEG, Seminário Teológico Getro Internacional. É uma plataforma independente, sediada nos Estados Unidos, e nós temos estrutura para oferecer para líderes de todas as confissões uma formação teológica básica, pelo menos, com um credo básico, um credo fundamental, que praticamente atende todas as confissões que nós temos hoje. Apoio na prática ministerial, proporcionar recursos e ferramentas práticas que ajudem os líderes em suas atividades ministeriais. Então, exatamente por ter esse dom de ponte, o Senhor tem me conectado com líderes com habilidades extraordinárias. Líderes que numa determinada área, eles são espetaculares. Por que não conectar esses líderes para que um possa ajudar o outro na área em que o outro não é tão excelente? Em terceiro lugar, workshops de gestão emocional. Capacitar líderes a lidarem com suas emoções e a desenvolverem inteligência emocional fundamentais para uma liderança eficaz. Então, a parte ministerial, que é a execução de tudo aquilo que nós cremos, pregamos e vivemos, talvez seja uma das partes mais desafiadoras, porque em alguns casos nós temos líderes literalmente isolados por razões diversas e às vezes também por falta de confiança, por não confiar numa determinada instituição ou numa determinada iniciativa, eles não sabem exatamente para que lado ir para buscar ajuda numa determinada área específica. Como é que seria a implementação desse projeto, então? Nós temos 4 fases de desenvolvimento. A primeira é o diagnóstico inicial, que seria realizar um levantamento das necessidades dos líderes em diferentes regiões para personalizar as ações do projeto. Bom, isso aqui já está acontecendo comigo na prática há dezenas de anos. Eu estou há 4 décadas no ministério. Então, já viajei boa parte do mundo, já preguei em igrejas de todos os tipos que você imaginarem, batista, renovada e tradicional, Assembleias de Deus, a presbiteriana, metodista, quadrangular, congregacional, e por aí vai. Eu já tive esse privilégio de poder interagir com todas essas denominações e lidar com líderes diversos, sentar, ouvi-los e acompanhar, inclusive, de perto o que muitos deles já passaram. Em segundo lugar, eu já tive o privilégio de pastorear muitos pastores ao longo dos anos. Então, esse diagnóstico inicial é algo que nós já temos, embora ele esteja se renovando a cada dia. Segundo lugar, capacitação de facilitadores. Treinar pessoas que atuarão como mentores e facilitadores nas diversas áreas de apoio. Ou seja, não existe super ninguém aqui. Não existem super pastores, super apóstolos, super mestres. Não, não existe uma pessoa com todas as respostas. As respostas estão em Deus e na sua santa palavra. E essas respostas, elas vêm em medidas diferentes para cada um de nós, de acordo com a área em que nós atuamos ou de acordo com a área em que somos excelentes. Cada um de nós aqui é excelente numa determinada área. Por que não tornar isso disponível para o outro? Lançamento do projeto, iniciar as atividades em um evento de lançamento
que reúne líderes de diversas denominações. E se você estiver assistindo esse vídeo na conferência imersiva do Projeto Obadias em Campos do Jordão, outubro de 2024, então você está participando exatamente do início dessas atividades. E todo ano nós teremos uma ou duas conferências, porque elas poderão acontecer em regiões diferentes, para permitir que a maioria possível dos líderes cristãos tenham acesso a esse projeto e a essa estrutura e possam ser de alguma forma abençoados. E nós temos a avaliação e ajustes periodicamente, avaliar os resultados e ajustar as estratégias conforme necessitado. Ou seja, não estamos apresentando aqui um projeto absolutamente perfeito, um projeto inerrante, que não precise de ajustes. Não, nós aceitamos os ajustes. Inclusive, como é bom sentar com pastores, às vezes com mais experiência do que eu, ou às vezes com menos idade, mas que são mais excelentes numa determinada área, e poder ouvir essas pessoas falarem de seus ministérios e aprender com essas pessoas. E, portanto, essa avaliação e esses ajustes, eles são muito bem-vindos durante o processo. Bom, a metodologia do Projeto Obadias será, portanto, participativa e colaborativa, envolvendo os próprios líderes na construção de soluções. Workshops, fóruns e encontros de feedback garantirão que as ações sejam relevantes e eficazes. A ideia do Projeto Obadias não é um super líder ajudando os pobrezinhos dos líderes em dificuldade. Não, não. Essa ideia é retrógrada, ela é antibíblica, e a ideia que nós entendemos é que uma comunidade de líderes trabalhando juntos, com o coração aberto e dispostos a interagir, é a solução, inclusive terapêutica, para que líderes isolados não se sintam mais isolados. Líderes com dificuldades em determinadas áreas não precisem bater cabeça para encontrar o caminho das pedras, e assim sucessivamente. Então vamos falar um pouco dos desafios e oportunidades. Primeiro, os desafios. Diversidade de confissões, a diversidade entre as diferentes denominações pode gerar desafios de comunicação e entendimento. Nós estamos preparados para isso. Eu pensei nisso. Aqueles conselheiros que estão à minha volta também pensam nessa possibilidade, porque a ideia é abrir porta de relacionamento para líderes, pastores ou irmãos em Cristo, independente da estrutura que pertencem ou a denominação que representam. Agora, claro, onde há diversidade, haverá diferenças, e nós estamos dispostos a mitigar essas diferenças da melhor maneira possível. Resistência a mudanças, outra coisa é inevitável. Quantas vezes, meu Deus, ao longo dos meus 44 anos do ministério, eu fui desafiado pelo Senhor a mudar numa determinada área e aquilo mexia comigo, aquilo era doloroso, aquilo era incômodo. Mudar nunca é fácil. E isso nos desafia no dia a dia. E as oportunidades, nós temos, primeiramente, comunhão. O projeto pode fortalecer os laços entre diferentes tradições cristãs, promovendo a unidade do corpo de Cristo, que, na minha opinião, sempre foi o plano do Senhor, não é? Sempre foi. E Jesus disse, olha, o mundo saberá que o Pai me enviou quando vocês forem um. Então, esse é o grande objetivo no final das contas. E, em segundo lugar, transformação pessoal e comunitária. Ao cuidar dos líderes, o Projeto Obadias pode gerar um impacto positivo nas comunidades, onde esses líderes atuam. E é aí que o meu coração sangra num bom sentido. É aí que a minha alma se enche de expectativa e de esperança, de imaginar que comunidades inteiras, tanto igrejas, denominações, bairros e cidades, podem ser profundamente afetados por uma transformação pessoal, por uma unidade
que muitas vezes nós tentamos fazer usando as ferramentas erradas, mas que Deus pode fazer isso através de nós. Então, antes de terminar, eu quero apresentar para vocês o testemunho de alguns líderes que me conhecem há muitos anos, alguns aqui a vida inteira praticamente, e que convivem comigo todos esses anos, inclusive conhecedores desse tipo de iniciativa, que hoje tem o nome de Projeto Obadias, e um deles é Valmir Santos, pastor da Igreja Batista Betel em Vila Velha, no Espírito Santo, que disse o seguinte, abre aspas, nós temos filhos demais e poucos pais espirituais, ao citar o Rees Howells, do país de Gales. E ele continua dizendo, eu creio que o Projeto Obadias veio trazer um equilíbrio que nos faltava. Olha que coisa linda. Segundo lugar, pastor Diego Neto, que é o meu filho, alguém que eu discipulei, ordenei ao ministério e hoje é um pastor muito bem sucedido da Revive Community Church na Grande Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Projeto Obadias é mais do que um evento. Ele é uma estrutura que Deus está montando para servir homens e mulheres de Deus como eu e você. Terceiro lugar, o William Leonardo, que é pastor do Ministério Batista Betel em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, abre aspas, nesse tempo profético da igreja, o desafio não é apenas romper um avivamento, mas também viver uma cultura de avivamento. E para tal, o Projeto Obadias é a ferramenta que os líderes precisam nesse tempo. E por fim, também um querido amigo de muitos anos, Valdiran Peixoto, pastor da Palavra da Fé Church, na cidade de Cascais, em Portugal. E ele diz assim, abre aspas, o Projeto Obadias visa trazer conhecimento à mente e fogo ao coração. Fazer parte desse projeto é buscar esse equilíbrio para dar voz aos pensamentos de Deus. Todos esses homens que falaram aqui, e todo o contexto que eu te apresentei, pode se resumir talvez em algo muito simples, que é aquilo que você vem orando e clamando por tantos anos, está acontecendo e está agora à sua disposição. Quantos líderes pelo Brasil e ao redor do mundo, durante anos clamando, Senhor, mande ajuda, Senhor, levante alguém, Senhor, socorre, Senhor isso, Senhor aquilo. E agora o Senhor está promovendo um projeto desta natureza, dessa magnitude, dessa grandeza, para alcançar e ajudar o máximo de líderes possível, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. E ao concluir, eu quero dizer o seguinte, nesse ministério de avivamento que o Senhor nos tem dado, eu tenho tido o privilégio de experimentar muitos milagres, sinais, maravilhas que o Senhor tem operado no Encontro dos Sedentos, que é uma segunda iniciativa do nosso ministério. Nós temos realizado conferências de avivamento por todo o Brasil, chamado de Encontro dos Sedentos, e temos visto Deus curar cegos, surdos, Deus levantar pessoas de cadeiras de rodas, pessoas largando muletas e saindo andando, andadores, e milagres diversos, curas emocionais, ativações proféticas, líderes e igrejas que têm sido transformados através dessas ativações. Mas no final sempre fica aquela pergunta, ok, como dar sequência a isso? Como manter isso agora acontecendo na igreja local? E o Projeto Obadias vem também responder esta pergunta. Nós temos um slogan para o Projeto Obadias que é trazendo o sobrenatural de volta para a igreja. Então, o Projeto Obadias vem ensinar o caminho das pedras para os líderes e as igrejas poderem manter o ambiente que muitos de vocês já viram no Encontro dos Sedentos, onde Deus tem operado de forma magnífica. Então, não perca esta oportunidade. Eu quero deixar para você 3 formas de contato. A primeira forma não aparece aí na tela, que é www.encontrodossedentos.com. Aí você saberá tudo sobre o Encontro dos Sedentos. O segundo é
www.projetoobadias.com, onde tudo relacionado ao Projeto Obadias será postado. Mas aquelas informações do dia a dia, atualizações constantes e etc., você pode encontrar no Instagram do projeto, @Projeto Obadias Oficial. Entre imediatamente lá, siga o Projeto Obadias para que você possa receber essas atualizações e saber exatamente o que está acontecendo no dia a dia, o que Deus está fazendo ao redor do mundo, através da iniciativa desse projeto, o Projeto Obadias. Fica aqui a minha gratidão. Se você chegou até o final deste vídeo, muito obrigado por investir esse tempo. E se você assistir esse vídeo ainda antes da conferência de outubro de 2024, o meu conselho é que você busque informação, corra já para projetoobadias.com, faça a sua inscrição para que você também possa participar desse evento. Se não, procure saber quando que serão os próximos eventos a partir de 2025 e seguindo 2026 e assim sucessivamente. Vai ser um prazer poder te conhecer e saber como que você foi alcançado por este vídeo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até um próximo encontro, se Deus quiser.